Começa agora o Jornada, uma produção de toda a Justiça do Trabalho. O programa destaca ações e projetos do Judiciário do Trabalho que beneficiam toda a sociedade. Nesta edição, uma reportagem especial sobre os leilões na Justiça do Trabalho. Como participar e quais as vantagens de adquirir um bem penhorado que vai a leilão. No quadro Saúde e Segurança, o que fazer para evitar e tratar as varizes, problema comum em determinadas profissões. Direto de Porto Velho, multa em ação civil pública é destinada à compra de um helicóptero para o Corpo de Bombeiros de Rondônia. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, nossa parada é em Porto Alegre para conhecer as peças artesanais de um cuteleiro gaúcho. Tudo isso e muito mais, o nosso Jornada começa agora. Os leilões são ótimas oportunidades para a compra de um bem por um preço mais atraente. Mas quem realmente ganha quando há aquisição de uma casa, um carro ou outro bem em um leilão judicial é o trabalhador que tem dinheiro a receber. Na reportagem especial de hoje, você vai saber como funcionam os leilões na Justiça do Trabalho e como eles beneficiam aqueles que esperam pelo pagamento de créditos reconhecidos em um processo trabalhista. Obras de arte, carros, eletrodomésticos, móveis. Tudo aqui vai a leilão. R$820 é o Morlons ofertado, dou-lhe 3. Vendido. Para participar de um leilão não tem segredo. Qualquer pessoa física ou jurídica com mais de 18 anos pode concorrer aos bens. Mas existem alguns requisitos que devem ser seguidos. Ele tem que comparecer ao leilão com documento pessoal. No caso de empresas, com um documento que comprove que ele possa arrematar o bem em nome da empresa. E se ele não tiver nenhum impedimento contra leilões anteriores, ele pode participar normalmente e não pode participar servidores do TRT, o leiloeiro, os parentes do leiloeiro e os funcionários do leiloeiro. Ana Cláudia participou de um leilão do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia e adquiriu um carro de 2011 por quase R$25 mil. Um dos motivos que a fez participar foi o preço. Isso porque, em muitos casos, o bem sai por um valor mais em conta. Meu esposo, ele já participa há alguns anos e agora é a minha vez. Aí eu venho participando. O leilão pode ser realizado por diversas empresas privadas, órgãos públicos e tribunais. Na Justiça do Trabalho, ele é promovido se o devedor não pagar uma dívida trabalhista em fase de execução. Com isso, os bens são penhorados e uma avaliação é feita pelo oficial de justiça para saber o valor do bem. Depois, o juiz fixa um valor mínimo de arrematação. Qualquer tipo de bem pode ser leiloado, a não ser aqueles essenciais, como móveis da residência do devedor, roupas ou objetos necessários para exercer a profissão dele. Quem ofereceu o maior lance, desde que esse lance, ou seja, desde que essa oferta não seja considerada vil, ou seja, não seja considerada irrisória diante da avaliação do bem, esse dinheiro, esse bem é vendido e o dinheiro é revertido em favor do credor, em favor do exequente, que no caso quase sempre é o trabalhador. Cada região da Justiça do Trabalho tem uma forma de realizar um leilão. Em alguns estados, há centrais de asta pública unificadas, como no caso do TRT da 2ª Região em São Paulo. Mas em outros casos, leiloeiros credenciados fazem os leilões. Por não haver uma data fixa para a realização, quem se interessar em arrematar um bem precisa acessar os sites dos leiloeiros ou das varas que estão realizando as vendas. Sempre é divulgado um edital para tornar público o leilão, que será em dia, horário e local determinados. O edital também deve mostrar o valor dos bens que poderão ser arrematados. Com o passar do tempo e devido à modernização tecnológica, o leilão presencial deixou de ser o único. Isso porque agora a venda é realizada também pela internet.
Você pode arrematar um bem sem estar no local do leilão. Ao invés de levantar a mão, basta um clique no mouse. Vários TRTs no país já aderiram ao leilão virtual. A gente interage o presencial junto com o online. O online, o interessado, ele tem que ter feito... O leiloeiro tem que ter uma ferramenta que foi habilitada pelo TRT, auditada, e o interessado ele faz um cadastro num site de astas públicas e ele pode, depois de habilitado, ele pode participar normalmente. E o leiloeiro conduz o leilão presencial e online, dando chance para ter a disputa entre os dois interessados. Quem for participar de um leilão presencial pode conhecer os bens com antecedência. Por isso, em muitos casos, são abertas visitas. Para levar o bem, é necessário pagar 20% do valor na hora e o restante em até 24 horas depois de declarado arrematante. Mas e se na hora de arrematar um bem, você percebe que ele possui algum débito, como IPVA vencido, por exemplo? Quem deve pagar a dívida? O Tribunal Superior do Trabalho julgou um caso envolvendo um carro que estava com débitos de IPVA. O TST entendeu que o arrematante não deveria arcar com a dívida, que poderia ser liquidada com o valor da arrematação ou até mesmo ser cobrada do antigo dono do veículo. Quando uma pessoa arremata um bem em asta pública, que sobre esse bem há uma dívida fiscal, a nossa jurisprudência já é clara de que, como esse arrematante ele estaria comprando ou adquirindo esse bem de uma maneira originária, ou seja, ele não tem nenhuma relação com o dono, é como se dali para trás nada existisse e fosse uma relação daquela arrematação para frente, o custo do tributo teria que estar em tese embutido no preço da arrematação, né? E se por acaso o custo dessa arrematação não for suficiente para pagar o credor fiscal vai ter que entrar com uma ação, ou já deve ter uma ação, uma execução fiscal contra o devedor, mas nunca contra o arrematante. O arrematante, a relação dele se exaure naquela situação em que ele adquiriu o bem na asta. O devedor também não pode querer o bem de volta depois da homologação da venda. Para evitar a perda do bem, ele tem a opção de pagar a dívida antes da homologação da arrematação. Já se o valor da arrematação for maior que o da dívida, o restante é devolvido ao devedor. Durante todo o ano, a Justiça do Trabalho realiza leilões para encerrar processos trabalhistas. Só na 5ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, realizada em setembro de 2015, foram arrecadados mais de 64 milhões de reais. No total, foram 580 leilões realizados. Os que mais arrecadaram foram o TRT de Minas Gerais, o TRT da 2ª Região em São Paulo e o TRT do Rio de Janeiro. E há quem veja o leilão como investimento. Muitas pessoas esperam ansiosamente para arrecadar bens e economizar. Já outras veem o leilão como oportunidade de receber aquela dívida trabalhista. O credor, se quiser, pode ficar com o bem para abater até o limite da avaliação daquele bem, abater do seu crédito e prosseguir a execução quanto que faltar. Se o bem tiver avaliação superior ao seu crédito, ele deposita a diferença e fica com o bem e a execução ficaria resolvida. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões de destaque. O TRT de Minas Gerais negou reintegração ao emprego de uma trabalhadora com câncer no intestino por falta de provas de que a dispensa teria ocorrido por motivo discriminatório. Para chegar a essa conclusão, o TRT levou em conta o exame demissional, que mostrou aptidão para o trabalho, e o depoimento da própria trabalhadora, que disse ter trabalhado em outros 3 lugares depois de ter sido demitida. A dispensa sem justa causa, segundo os desembargadores, teria sido motivada apenas por vontade do empregador, direito garantido por lei. A trabalhadora pode recorrer. O Sindicato dos Trabalhadores de Edifícios e Administradores de Condomínio da Grande Natal, no Rio Grande do Norte, foi condenado por cobrança indevida de honorários feita aos sindicalizados. Os empregados tinham que pagar honorários advocatícios no valor de 10% de todas as verbas obtidas nas ações trabalhistas, apesar de a contribuição sindical paga mensalmente dar direito à assistência judiciária gratuita.
A sentença, que condenou o sindicato ao pagamento de R$ 5.000 por dano moral coletivo, atende à ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em Mossoró. O valor vai ser revertido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. Um motorista de ônibus de Campo Grande será indenizado após ficar incapacitado para o trabalho depois de ter sofrido um acidente de trânsito. Um carro de passeio que trafegava em zigue-zague com os faróis desligados acabou batendo de frente com um coletivo. O motorista de ônibus também foi responsabilizado pelo acidente, já que dirigia em velocidade acima da permitida na via. Mas o TRT de Mato Grosso do Sul concedeu indenização de cerca de R$ 200 mil ao empregado por considerar a incapacidade para o trabalho e o fato de ele não poder mais arcar com o próprio sustento e o da família. Daqui a pouco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, o que fazer para evitar e tratar as varizes? E ainda hoje, direto de Porto Velho, multa em processo trabalhista é destinada à compra de um helicóptero para os bombeiros. Nós voltamos em instantes. Chegou a hora do JT em Ação, com iniciativas que ajudam a aprimorar os serviços da Justiça do Trabalho. Foram inauguradas as novas instalações da Vara do Trabalho de São Mateus, no norte do Espírito Santo. O prédio agora conta com novo revestimento de piso, aparelhos de ar-condicionado e uma nova rede elétrica. A reforma trouxe maior conforto e segurança para servidores, magistrados e a população em geral. O TRT de Pernambuco adotou e regulamentou o teletrabalho no tribunal. A decisão busca aumentar a produtividade, além de atrair e motivar os servidores, possibilitando melhorias na qualidade de vida e economia de tempo e custo de transporte. A medida também amplia a possibilidade de trabalho àqueles com dificuldade de locomoção e contribui com os programas de responsabilidade socioambiental do TRT. O TRT de Santa Catarina faz um alerta à população para o envio de e-mails falsos contendo uma suposta intimação para participar de audiência na Justiça do Trabalho. Em geral, os e-mails vêm acompanhados de links ou imagens que, quando clicados, direcionam o usuário a endereços sem qualquer relação com a Justiça do Trabalho e que podem conter vírus ou possibilitar a captação de informações para uso criminoso. O tribunal esclarece que não usa mensagens eletrônicas para se comunicar com as pessoas. Quem trabalha o tempo todo em pé ou sentado por longos períodos pode ter as veias das pernas e dos pés dilatadas. Hoje, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos saber o que pode ser feito para prevenir as varizes e como é possível se livrar delas. Veja só. Quem trabalha muito tempo sentado ou em pé pode apresentar esses e outros sintomas. Eles ocorrem por causa de um problema que não é só estético. A presença de varizes indica que há veias doentes nas pernas e pés. E muitas vezes é o primeiro sinal de um problema circulatório. As varizes são veias que, com o passar do tempo, ficaram dilatadas e tortuosas. O fator mais importante associado à atividade laboral diz respeito aos sintomas. Então, pessoas que ficam muito tempo sentadas ou ficam muito tempo em pé tendem a ter mais sintomas do que pessoas que trabalham se movimentando o dia todo. Por quê? Porque o sistema venoso ele é responsável por fazer o retorno desse sangue de volta para o coração e nas pernas ele tem que sair lá da extremidade mais distal do pé e voltar para o coração. Esse sangue ele volta através da contração da musculatura, que bombeia esse sangue de volta para o coração. Consequentemente, as pessoas que ficam muito tempo sentadas ou muito tempo em pé têm essa bomba da panturrilha para esvaziar as veias prejudicada, aumentando a chance da pessoa ter sintoma. As varizes aparecem geralmente depois dos 20 anos de idade. O fator hereditário e genético são as principais causas. Outros motivos para o aparecimento das varizes são o excesso de peso, a inatividade física e profissões que fazem com que a pessoa fique longos períodos sentada ou muito tempo em pé. É o caso da professora Mônica.
Os longos períodos diários em pé nos 26 anos em sala de aula causaram varizes nas duas pernas. O que eu tenho hoje aqui é fruto, vamos dizer, do meu trabalho. Não é, eu vou dizer, que coisa ruim aconteceu, não, é fruto do meu trabalho. Eu venho há 26 anos ficando em pé, por horas. Todo dia 5 horas. Antes eu ainda ficava mais tempo, porque eu ficava 8 horas todos os dias. O problema atinge 35% das mulheres e 20% dos homens. Varizes são veias dilatadas, fracas, que não conseguem fazer o sangue circular bem. Uma doença crônica e evolutiva que provoca alterações na pele e dores. É uma dor que incomoda e que você acostuma com ela. É como se fosse aquela dorzinha de cabeça que você tem todo dia e você acaba acostumando, mas não é normal. A pessoa que tem dor de cabeça todo dia não é normal. Então a pessoa que sente dor na perna todo dia, que sente esse cansaço, esse formigamento, parece que tem formiguinha andando dentro da minha perna, então não é normal. Mônica convive com as varizes há 3 anos. Ela não se importa em usar saias, mas dispensa o salto alto por causa da dor. Eu ando pouco e já fico cansado. É o salto eu não posso, por exemplo, eu vou para um casamento, eu já vou com a havaiana dentro do carro. Aí eu brinco assim, isso aqui é de descer, aí eu desço do carro, terminou a cerimônia. Durante o casamento eu já tiro o sapato, fico sentada descalço, calço de novo, entro no carro, quando eu chego na festa eu já vou de rasteirinha. Eu não posso mais andar, vamos dizer, elegante, né? Não tem a elegância do salto alto que toda mulher gosta. Os primeiros sintomas quase sempre são tratados como um problema banal, simples demais, mas longe disso. De acordo com a Previdência Social, em 2015, mais de 24 mil pessoas foram afastadas do trabalho por conta de varizes nos membros inferiores. Em 2014, foram mais de 50 mil. Mônica já precisou se afastar da sala de aula algumas vezes, por conta do problema. Eu vou fazer tudo que ele me mandou. Desde que eu fui ao médico, estou fazendo tudo que ele me recomendou. Só que eu não achei que diminuiu. Atualmente existem tratamentos a laser e método cirúrgico, mas a melhor maneira de prevenir os vasinhos e as varizes é adotar um estilo de vida saudável, evitar o excesso de peso, fazer exercício aeróbico com frequência e ter uma alimentação balanceada. Então as pessoas que têm sintomas, tipo dor, peso, cansaço, queimação, ardência, inchaço no final do dia das pernas, mas não se identifica nenhuma varizes nas pernas, as pessoas precisam mudar um pouquinho a rotina. Então, se movimentar durante o dia no trabalho, então procurar fazer coisas que a gente não costuma fazer. Ao invés de pegar o elevador, subir de escada. Ao invés de trazer a garrafinha para a mesa, ir no bebedouro beber água. Procurar trocar o banheiro que costuma ir no andar. Então, se tem um banheiro que é do lado da sala, procure num banheiro mais longe, em que vai fazer uma movimentação, caminhar para auxiliar esse bombeamento das veias da panturrilha, favorecendo o retorno venoso. É recomendação médica a prevenção. É ela que vai garantir o suporte necessário para seguir firme no trabalho e garantir a rotina de todos os dias. No próximo bloco, helicóptero dos bombeiros em Rondônia é comprado com recursos de multa em processo trabalhista. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos falar de cutelaria. Você vai conhecer as belas facas artesanais de um artista gaúcho. Nós voltamos daqui a pouco. O TRT de Mato Grosso está à procura de 133 pessoas que trabalharam no projeto Faixa Azul do município de Cuiabá e da Associação de Gerenciamento de Projetos nos anos de 95 e 96. Elas têm créditos trabalhistas a receber. A relação com os nomes está na página do tribunal, facebook.com/TRT Mato Grosso. Vamos até Porto Velho, em Rondônia. O Corpo de Bombeiros Militar no estado conta agora com um novo helicóptero para auxiliar nos resgates. O dinheiro para a compra da aeronave veio de uma multa aplicada em um processo trabalhista. Veja só. O Grupo de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Rondônia receberam um helicóptero com recursos advindos de multa aplicada pela Justiça do Trabalho em uma ação civil pública de autoria do Ministério Público do Trabalho da 14ª Região. Nós tínhamos valores decorrentes de descumprimento de decisão judicial numa ação civil pública que foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, e esses valores eles são destinados mediante projetos apresentados. E o Corpo de Bombeiros nos apresentou esse projeto
E nós contemplamos, em conjunto com a Justiça do Trabalho, essa instituição. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região destacou a decisão que culminou com a doação do helicóptero. O que seria uma irregularidade trabalhista relevante pode se transformar em frutos para toda a sociedade. E esse aqui é o fruto do trabalho e da pronta atuação do Ministério Público do Trabalho, tão logo teve ciência de uma possível irregularidade. Em seguida, com o ajuizamento da ação, e teve uma pronta resposta do Judiciário do Trabalho. O governador de Rondônia destacou a importância da doação do helicóptero, que vai beneficiar a sociedade rondoniense. Um helicóptero desse, com equipamentos adequados, daria para socorrer gente, também animais de criação. Então, em nome do governo do Estado, em nome do povo rondoniense, o que eu tenho que fazer com os senhores é esse reconhecimento agradecido à Justiça do Trabalho por essa doação, destinação ao Corpo de Bombeiros. Com capacidade total para 6 ocupantes, o helicóptero vai ser utilizado nas ações de busca e salvamento aéreo em locais de difícil acesso em todo o estado. O helicóptero ele funciona como se fosse uma ambulância que voa. Então, onde os aviões não conseguem pousar por falta de pista, a aeronave helicóptero vai conseguir realizar os salvamentos. Principalmente na região do Baixo Madeira, onde nós temos 2.800 famílias que às vezes o braço do Estado não consegue alcançar. Nós vamos assistir essa parte da população que precisa de tanta atenção. O acordo para a compra do helicóptero foi homologado na primeira vara do trabalho de Porto Velho pelo juiz Ricardo César, que ressaltou a repercussão social da decisão. É grande satisfação de servir a sociedade rondoniense. Essa aeronave pode salvar muitas vidas, tem um potencial de salvamento enorme e vai ajudar muito ao Corpo de Bombeiros do Estado de Rondônia. Para nós, o Ministério Público, é uma satisfação, é um trabalho que tem um resultado social muito grande e espero que nós, do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho, continuemos a fazer destinações com essa repercussão em favor do povo de Rondônia. Escolher o aço, moldar, afiar, selecionar a madeira para o cabo. São muitas as etapas para se confeccionar uma faca. Conheça agora o trabalho artesanal de um cuteleiro gaúcho no quadro Meu Trabalho é uma Arte. Olá, meu nome é Valério Medeiros, eu sou cuteleiro, artesão. Eu trabalho há mais ou menos uns 10 anos nessa arte de produção de facas. Desde os meus 14, 15 anos eu já venho lidando, brincando na oficina do meu pai, que me deixou essa profissão como herança. Mas dele já vem também do meu avô, do meu bisavô, como eu sou a 4ª geração já na produção de facas. A minha faca ela é uma faca de uso geral e eu acredito que seja uma peça única, uma peça exclusiva. Cada faca que eu produzo é uma peça diferente. Por mais que eu faça uma parecida com a outra, cada uma vai sair com um traço diferente porque é feito manual, feito artesanal. Né? Essa aqui é uma mola de, provavelmente, caminhão, que ia para o lixo. Eu trabalho ela e depois de forjamento, tudo, tem o processo de fabricação da faca. E eu pego um material bruto, rústico, que afora e transformo numa linda peça, que é uma faca. E por isso que eu considero meu trabalho uma arte. O processo de fabricação de uma faca se inicia primeiramente com a escolha de um bom aço e depois com um trabalho manual, que é na forja, onde vai ser esquentado esse aço e vai dar a forma que você quer desenvolver a faca. É um trabalho primoroso, tem que ser bem feito inicialmente para não ter problema lá no final, que o forjamento é uma parte muito bruta. Aqui eu cortei os materiais que eu pretendo utilizar nessa faca, que é a madeira, o osso. E agora eu vou furar aqui o pedaço para mim começar a introduzir na faca. Materiais escolhidos, a gente, com a lâmina já encaminhada, vai fazer o processo de encaixar esses pedaços aqui no cabo para poder firmar.
Depois da escolha do cabo, os materiais que tu vai usar, tem o assentamento de uma emenda na outra, para não deixar vãos no final, que a gente faz nessa lixa aqui. Depois do cabo pronto, assentado, tem um processo de colagem com material derretido. Depois do cabo colado e lixado da forma mais rústica, ele fica assim com pré-acabamento. Nesse processo aqui agora são lixas bem mais finas, onde eu vou começar a dar um acabamento de risco. Tirar risco, dar acabamento para deixar a lâmina bem espelhadinha depois. Agora eu vou usar uma escova de sisal aqui mais grossa, com massa, para dar o polimento, para tirar o risco e começar o brilho da faca. Finalizado a parte mais grossa do polimento, que é o sisal, a gente vem para cá pro feltro com a massa de brilho, para lustrar a faca e deixar ela sem nada de resíduo, de massa, de nada aqui. Deixar ela bem polida e bem bonita. Após a faca finalizada, tem que ter um fio, né? E não adianta a faca ser bonita e não cortar. Então, olha aqui, a faca não tem fio nenhum, então não consigo cortar nada, não tá cortando. Eu vou fazer a fiação dela agora. A fiação finalizada, vou mostrar aqui como é que ficou a qualidade do fio no papel, ó. A cutelaria, para mim, eu considero uma paixão. Uma paixão como um colecionador sente no que ele coleciona, ou a quem gosta de carro, a quem gosta de qualquer tipo de coisa. No meu caso, eu produzo a minha coleção, né? A faca ainda para mim é uma paixão. E o Jornada de hoje termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá!